Reinaldo Azevedo e diversos outros jornalistas afirmaram que Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, venceu o debate na Globo, realizado ontem. E aí, será que ganhou? Será que não venceu? Qual vai ser o destaque disso a partir de agora? É o que a gente vai ver no Plantão do Meteoro. Teve debate, mais um, né? Pô, já tô cansado de tanto debate. Vou chamar o Pedro Zambarda aqui na tela, ó, o arroba do Pedro tá aqui pra você seguir o Pedro. É muito debate. O que a gente pode falar desse que foi o último antes da eleição, Pedro? Cara, que debate chato. Sem cadeirada, pô? Pô, eu achei, mano, eu tava esperando, né? Porque o Pablo Marçal armou protesto na frente da Globo, né? Tava prometendo ali arrasar, fazer um monte de coisa e tal. E no final das contas, ele tava comportado no começo, depois partiu pra baixaria com o Boulos. O Boulos trouxe um atestado que ele não usa drogas. E o Boulos se saiu muito bem, cara. Eu até achei que nessa hora, quando ele mostra ali o exame toxicológico, eu achei que ele passou um pouco do ponto, assim, mas o Boulos estava sóbrio, o Boulos apresentou proposta, Tabata Amaral caiu nessa enrascada aí de ficar fazendo ataques ao Boulos para ver se ela sobe mais nas pesquisas, o Datena estava vestido de Drácula, e o Marçal tava sem blazer e com aquela faixa decorativa, né, que ele diz que veio da cadeirada. E o Nunes foi o principal perdedor, na verdade. Todas as análises estão apontando para isso, Lúcio. E não é só análise da cabeça dos jornalistas. Tem as tais pesquisas quali que os partidos têm acesso e eles estão vazando isso para a imprensa. Então a percepção é que Boulos foi o grande vitorioso, Marçal sobressaiu do jeito que deu, mas não deu aquele show clássico, e o Nunes foi o principal prejudicado. Então, talvez o Pablo Marçal esteja no segundo turno. Eu, sinceramente, não gostaria, mas é o que tudo está indicando. Então tem esse texto do Reinaldo Azevedo, tá na tela. E o Reinaldo tá surpreendendo, né? O cara que criou Petralhas e tudo mais. Boulos vence o debate da Globo, o coach arrega e o Nunes fica na defensiva. Entre os 3 candidatos com chances de figurar no segundo turno da disputa de São Paulo, Guilherme Boulos teve de longe o melhor desempenho no debate da Globo no fim da noite desta quinta. Pablo Marçal, embora em pele de cordeiro, o lobo bobo chegou a se manifestar, mas não prosperou, para usar um verbo que ele gosta muito. Não comprometeu dado o seu público. Ricardo Nunes não conseguiu sair da defensiva, desempenho fraco. A gente vê claramente isso que o Reinaldo está falando pelo comportamento do Bolsonaro. Bolsonaro está em silêncio, Tarcísio de Freitas está em pânico, porque Tarcísio de Freitas é o cara que apostou no Nunes, queria que o Nunes ganhasse essa eleição para ele ser de fato o candidato em 2026 ou o sucessor natural do Bolsonaro, e a coisa tá toda muito embolada. O Reinaldo ainda coloca uma coisa bem interessante, né? O José Luiz da Atena bordou a sua fala com comentários genéricos, visivelmente fora do lugar, de um lugar que conhece bem, onde tem retórica contundente, não ali. Tabata Amaral não se elegerá desta feita, mas não será por falta de propostas. Eu diria que ela promove uma espécie de vertigem de soluções para todos os males da cidade e do mundo, sempre com uma inflexão de primeira aluna da sala, muito ciosa da sua sapiência. Na vida, funciona e ela é a prova. Na política, dadas as grandes ambições, ela terá que aprender a dosar o excesso de solucináticas para tantas problemáticas. Ainda em tom reacionário, a futura ocupante da centro-direita democrática se manifestou no debate quando, mais uma vez, tentou pespegar em Boulos a pecha de falso moderado que busca dar um truque no eleitor e, por isso, foi elogiada 2 vezes por Marçal. Isso é uma vergonha para Tabata Amaral, né, gente? Definitivamente. Tabata Amaral ser elogiada pelo Pablo Marçal é de chorar, né? E por Nunes, elogios justos, se é que me entendem, numa pitada de bom humor, acho que vai depender de dançar um pouco de frevo com João Campos, seu namorado que administra Recife. Será um dos campeões nacionais de voto, não porque ele é o homem e ela a mulher, mas porque ele tem ginga. Ouso dizer, sugerir a Tabata, ele sugere uma poesia para ela, e aí ele coloca nessa coluna. Reinaldo cravou, ele acha que o Boulos foi o cara mais preparado, e aí a gente tem uma outra coluna do blog do Rovai lá na revista Fórum, que eu acho que é legal a gente mostrar também, e aí o Rovai vai nesse caminho que eu falei para você no começo do corte, Lúcio.
As quali também estão apontando o Boulos como vencedor da Globo e Nunes o principal derrotado. Fórum teve acesso a informações de algumas dessas pesquisas e em todas, com grupos diferentes, o melhor desempenho foi considerado o de Guilherme Boulos. Diz o Rovai, marqueteiros e institutos de pesquisa que acompanharam o debate de ontem na Rede Globo, realizando pesquisas qualitativas, eles formaram grupos de eleitores indecisos ou que votam em algum candidato para analisar o desempenho dos postulantes do confronto. A revista Fórum teve acesso a informações de algumas dessas pesquisas e em todas, com grupos diferentes, o melhor desempenho foi considerado de Guilherme Boulos. Tabata também se destacou e Marçal agradou o seu eleitorado nos 2 blocos finais, mas foi mal no começo quando buscou ser mais comedido. Por outro lado, em 2 grupos, só com eleitoras da classe C e D, de Ricardo Nunes, que ainda podiam mudar de voto, ao final ele foi considerado o melhor no confronto por apenas uma eleitora dentre 20. Preocupante para ele, hein? Cara, é uma hecatombe isso. E o Ricardo Nunes tinha um latifúndio de televisão de 6 minutos de propaganda, de 5 a 6 minutos. Ele tá muito enrascado. E aí tem a própria pesquisa da Datafolha, né? Na resposta espontânea do Datafolha, Nunes tinha apenas 16 contra 20% de Marçal e 24% de Boulos. Esse tal do exame toxicológico que eu achei que foi uma derrapada do Boulos, mas parece que não pegou tanto. A grande arma usada por Marçal na campanha inteira contra Boulos tem sido a injúria que o candidato do PSOL é usuário de drogas. Ontem, Boulos deu uma cartada que pode ser decisiva até no segundo turno. Ele mostrou um laudo de um exame toxicológico realizado pelo Instituto Fleury que mostra que isso não é verdade e desafiou Marçal a fazer. Na verdade, não é o mesmo teste, ele desafiou para fazer o psicotécnico, né? Nos grupos qualis, este foi considerado um ponto alto do debate e deve ser algo comentado nesses últimos dias de eleição, podendo render alguns votos ao candidato do PSOL, que vai andar com o presidente Lula numa caminhada final agora, né? Principalmente entre eleitores que se incomodaram com a acusação de Marçal e que podem ter migrado para Tabata ou mesmo para Nunes. Tô dizendo que tá tudo bonito, maravilhoso pro Guilherme Boulos, Lúcio? Não, mas assim, são opiniões e são opiniões que são baseadas em fatos. Tem também o texto do meu amigo Matheus Pichonelli, no UOL também falando a mesma coisa. E o Matheus, que inclusive trabalha no ICL também, no debate da TV Globo, foi Boulos quem tirou o Marçal do sério. Pablo Marçal entrou no debate da TV Globo com 24% das intenções de voto e 53% de rejeição, no Datafolha divulgado horas antes. Tinha apenas uma missão, tentar mostrar que não mordia e se posicionar como o único candidato de direita na disputa. Era uma forma de tirar Ricardo Nunes do páreo e já aplainar o terreno para um eventual segundo turno contra Guilherme Boulos, numericamente à frente dos adversários no Datafolha, com 26% das preferências. Foi com ele que o ex-coach protagonizou os maiores embates da noite, quase sempre se exaltando, como queria o rival. Isso depois de performar serenidade e propor jejum de crime para questões da segurança pública. A fantasia não durou muito. Disse o Boulos, eu estou achando esquisito esse perfil que o Marçal adotou hoje. Agora ele quer pagar de bonzinho. Diz o Boulos, Marçal acusar alguém de ser extremista é a mesma coisa que a Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato. No louco. Cara. Mandou bem o Guilherme, mandou bem demais. E aí tem outros posts, Lúcio, tá todo mundo cobrindo as pesquisas, né? O site Cafezinho do meu amigo Miguel do Rosário é um site que se destrincha a colocar as pesquisas, né? E eles fizeram um post hoje, que também eu vi presente também em outros portais de notícia. O debate na Globo sinaliza mesmo que o segundo turno deve ser entre Boulos e Marçal. Debate define eleição? Não, não define eleição. O Ricardo Nunes tem uma máquina pública e ele deixou rombos bilionários na cidade de São Paulo. Ele está usando muito dinheiro para ganhar essa eleição, mas há uma possibilidade. Agora não tem mais propaganda de televisão, agora é rede social. Do Marçal ter uma virada no final, e isso é uma coisa também que eu previ olhando as pesquisas, ele está comendo os votos do Ricardo Nunes. E o marketing ali do Boulos até tá esperando algo nesse sentido, já prevendo um segundo turno com o Marçal,
Lembrando que nas pesquisas, Boulos vence Marçal no segundo turno. Mais algum ponto, Pedro? Não, são esses os pontos, meu querido. Então ficamos por aqui, ó, na tela, QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Grande abraço, até a próxima.